Ser um cristão naqueles tempos poderia significar pagar com a própria vida o fato de você defender a sua fé. E aí nós encontramos o autor João. João. Quem é o autor do Apocalipse? Aquele que escreveu é João. A revelação é de Jesus Cristo. Ela chega através de João a nós. E quem é este João? Possivelmente é o discípulo amado, o autor do 4º evangelho, o autor das cartas de João, mas essa não é uma certeza absoluta. E nós só vamos ter certeza no céu, a não ser que haja alguma descoberta arqueológica que traga evidência, jogue luz sobre essa questão. Mas o fato é que esse João se identifica como João 4 vezes no livro. Essa é a 3ª vez, ele já se identificou 2 vezes. E só vai falar João de novo lá no finzinho do livro. Seja quem for esse João, o discípulo amado ou não, ele nos conta que é um cristão. E eu queria chamar a sua atenção para a maneira como ele se dirige à igreja. Ele é humilde. Ele não clama por liderança. Ele não se chama apóstolo. Aliás, ele não dá maiores detalhes acerca da sua identidade, o que nos mostra que provavelmente ele era conhecido das 7 igrejas. Todo mundo sabia quem era esse João. Se é o João apóstolo, ele passou grande parte do seu ministério na igreja de Éfeso. Então, ele é um homem humilde. Ele é um homem que não se apresenta como um poeta ou como um profeta, mas você vê no livro que ele é tanto um quanto o outro, e é os dois de mão muito cheia. O que ele diz é: eu sou irmão de vocês. Ele pertence à comunidade. Aliás, o cristianismo nunca foi a religião do eu sozinho. Não existe o cristianismo solitário. Não existe o cristianismo, Deus é muito legal, mas eu não quero nada com a igreja. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação. O cristianismo é a espiritualidade da irmandade, da família, da comunhão. Outra informação que nós temos aqui no texto é que ele se diz companheiro no reino. Ele faz parte do reino que Jesus veio para estabelecer na terra. Tendo se tornado seguidor de Jesus, ele partilha dos privilégios daqueles que seguem a Jesus como Senhor. Ele se torna participante da natureza divina, porque Jesus Cristo veio morar dentro dele, assim como vem morar dentro de todo aquele que se rende a ele. Em alguma medida, ele é participante das características divinas do seu Senhor, porque quando alguém se torna cristão, é exatamente isso que começa a acontecer. O grande projeto de Deus para as nossas vidas, para a vida do cristão, é torná-lo cada vez mais parecido com seu Filho Jesus Cristo. Somos diariamente forjados, moldados, formados por Ele. João participa, portanto, da paciência de Jesus. E paciência é um termo que tem 2 direções aqui no texto. Veja só, ela significa força para sofrer e força para perseverar. Ele diz: eu sou irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Um dos números que mais aparece em Apocalipse é o 3. Aliás, você vai ver o 3, o 4, o 7 e o 12. Você vai ver com bastante frequência. Quando o número 3 aparece, precisa prestar atenção no que está aparecendo no meio. Mais importante aí que João está dizendo: eu sou participante do reino. E por ser participante do reino,
eu sofro pelo reino, mas eu também persevero por causa do reino. Assim é o comportamento de João. Ser discípulo de Jesus, para ele, é um privilégio, mas também lhe dá o ônus de participar do sofrimento. Ele se encontra, por causa da sua fé, na ilha de Patmos. Por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho que ele acredita, que ele defende. Então nós temos aqui o mar Mediterrâneo, a costa da Grécia, e aqui hoje é a Turquia, que a Bíblia chama no tempo dela de Ásia Menor. As cartas que Jesus manda escrever são essas 7 igrejas aí, e elas estão na ordem em que um mensageiro, saindo de Patmos, ele percorreria para chegar e atingir essas 7 igrejas. Então essa ordem não é uma ordem aleatória. Além do mais, havia outras igrejas, essas bolinhas azuis são todas igrejas. Então não pense você que só havia 7 igrejas cristãs na época. Obviamente essas igrejas estão representando todas as demais igrejas, e possivelmente elas tenham sido escolhidas porque daqui é um grande centro de difusão, e o Apocalipse poderia ser copiado e transmitido. É mais ou menos como se fosse o servidor de e-mails aqui, né? Se a gente fosse falar no século XXI hoje, o que é bem uma realidade bem distante, né? Então, por isso é que João fala primeiro Éfeso, Esmirna, tal, e assim vai. E João, portanto, vivia em tempos caóticos, assim como nós vivemos hoje, e temos que aguentar esse tipo de imagens que vimos no começo. Os cristãos eram perseguidos pelo imperador Domiciano, que achava que era Deus. E agora, por amor a Deus, por fidelidade ao Evangelho, ele se torna prisioneiro de Roma. Para João, agora as águas são os seus muros. Ele está isolado daqueles que ama, está vivendo privações, desconforto e maus tratos nesse campo de concentração romano. João está tendo a sua alma testada até os seus limites. E a vida frequentemente nos conduz a algum tipo de Patmos. Uma foto de hoje em dia, Patmos na Grécia, e Patmos pode ser para nós tanto o lugar das privações, quanto o lugar da prosperidade, sabia? A vida de vez em quando vai nos levar para Patmos. E Patmos vai ser um lugar onde você vai experimentar coisas boas demais, ou coisas ruins demais. E nos dois casos, a nossa alma vai ser testada. Nossa alma será provada nas privações e na prosperidade. E pode estar sendo assim com você, que está aqui hoje. Alguns de vocês podem estar passando, nesse momento, por águas profundas. Podem estar experimentando um Patmos espiritual, psicológico, mas real na vida de vocês. Para outros, a ilha de Patmos, ela se apresenta como prosperidade. Há aqueles que são testados por terem pouco, e há aqueles que são testados tendo em abundância. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, em primeiro lugar, é como João reagiu a Patmos. Como é que ele está sobrevivendo dentro desse contexto? Essa é a pergunta mais importante que podemos fazer sobre João. E essa é a pergunta mais importante que nós podemos fazer acerca de nós mesmos. Como é que nós estamos reagindo aos nossos Patmos, às nossas ilhas, sejam elas de prosperidade ou de privações?
texto diz que João reage a Patmos não simplesmente sofrendo, nem simplesmente perseverando, mas ele faz tudo isso em Jesus. Eu, irmão de vocês, companheiro no reino, no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus. Nossas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, elas podem ser muito importantes para determinar como nós vamos reagir com Patmos. Portanto, maior do que se Patmos para nós é da privação ou da prosperidade, é como é que nós vamos reagir a esse Patmos aonde nós chegamos. Nós vemos, em primeiro lugar, que João não deixou que Patmos o dominasse. E há várias formas de nós nos deixarmos dominar pelas circunstâncias. Há várias formas de nós permitirmos que as circunstâncias nos dominem e nos derrotem. Uma dessas formas de nós perdermos essa batalha é nos entregando à autopiedade. Eu estou em Patmos e a pergunta que vem à minha mente é: por que eu? Por que comigo? Logo eu? Mas eu não mereço isso. Eu tenho andado tão comportado e agora encontro essa privação. E agora encontro essa dificuldade. Me encontro preso numa ilha, limitado, privado, sendo maltratado, passando mal. E nós podemos entrar numa espiral rumo abaixo da depressão. E quanto mais fundo, mais difícil da gente sair. Aliás, alguns só conseguem sair desse poço quando batem lá no fundo. Quando a gente mergulha lá na piscina, e quando bate os pés lá no fundo, aí a gente encontra força para voltar. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, com a autopiedade. Senão nós podemos virar uma hiena reclamona da vida, ó vida, ó azar. Perdemos o brilho do nosso olhar, perdemos as cores da nossa alma. Outra maneira que nós podemos fazer para que as circunstâncias nos derrotem é nos rendendo ao desencorajamento. Isso aqui não tem mais jeito. Para que continuar? Não dá mais. E a coragem vai embora. E eu vou autodrenando as minhas forças, eu vou me derrotando nesse processo. Tudo isso poderia ter acontecido com João. Terceira coisa que nós poderíamos fazer para permitir que as circunstâncias nos derrotem é nos tornarmos irritadiços e amargos nas privações. E sabe quando é que isso acontece? Quando eu me agarro ao meu sucesso, quando eu me agarro ao meu dinheiro, ao meu status social, ao meu emprego, ao meu carro, faço disso a coisa mais importante para mim, e porque eu coloco a minha esperança nas coisas erradas, quando eu perco isso, meu mundo desaba. E aí eu viro uma pessoa amarga, porque perdi o meu tesouro, perdi aquilo que era mais importante para a minha vida.